Boa tarde a todos. A gente está aqui com a nossa quinta aula de Química. O assunto dessa aula a gente vai tratar sobre um assunto da bioquímica, que é os polímeros. Esse assunto a gente vê que em algumas questões do Enem, as questões podem exigir esse conhecimento dessa área da bioquímica, né? A bioquímica é uma área que abrange diversos, diversas outras áreas, tanto da biologia como da química. E quem aí se interessar e fazer ou química ou biologia vai ver muito isso, que a bioquímica é justamente a relação entre a biologia e a química e assim como existe a fisicoquímica, existe a bioquímica. Então, boa tarde, sejam muito bem-vindos à aula. A gente vai. Mas antes da gente começar a aula, é, muita gente eu vi que ou me perguntaram ou tem a dúvida, né, de que profissão ou de que curso você vai ingressar. Então é uma recomendação pessoal aqui desse site, o Que Curso. É um site ótimo, as perguntas não são nada a ver, são perguntas, é um teste que dura um certo, tipo uns 10, 12 minutos e vai te dar, é claro, ele dá de forma abrangente, né? Então ele dá diversas faculdades que não tem só aqui no estado, mas como no Brasil inteiro. Mas é o teste assim que eu vejo que na internet é o mais completo assim. Quem ainda tiver um pouco em dúvida pode dar uma olhada nesse site que ele é bem interessante. Então vamos seguir aqui. Bom, o assunto dessa aula é polímeros, como a gente já falou. E a gente vai começar aqui falando um pouquinho sobre a bioquímica, né? Como o próprio nome dela diz, né, a bioquímica é uma área de ciência interdisciplinar. Então, significa que interdisciplinar é que ela abrange duas disciplinas ou mais de duas disciplinas, que essa é uma relação entre essas disciplinas, né? Principalmente, a gente vai ver aqui nessa aula sobre os processos químicos, físico-químicos, né, que ocorrem nesses sistemas biológicos, né? A bioquímica ela abrange diversas áreas, como a genética, a medicina, a ciência forense, a botânica, né? A bioquímica é uma profissão também, né? Quem tiver interesse quem tiver essa dupla paixão entre biologia e química, são os bioquímicos. Aqui no estado existe essa faculdade. Eu não lembro se na UFAC tem, mas eu sei que existe na particular. Então você pode tentar aí um dos programas do governo de financiamento ou de bolsas, né? Quem tiver interesse, né? Os bioquímicos, eles analisam como é que as células se comunicam e tudo. Então, a parte da bioquímica, ela vai fazer com que a gente entenda como que é essa relação entre as moléculas, como que é essa relação entre as células do nosso corpo. Então, por mais que fale sobre biologia, aqui nessa aula a gente vai mais para a parte química das estruturas. Então, os exemplos são mais para a parte química. A gente não vai falar tanto sobre biologia, porque eu acredito que todos vocês tenham pelo menos o conhecimento básico dessa biologia que vai ser abordada aqui, não vai ser difícil o entendimento. Nos exemplos a gente vai passo a passo, a gente vai entender como é que a reação acontece. Então não se preocupem, se alguém não entender, a gente pode voltar, não tem problema nenhum. Ou eu procuro um jeito de explicar melhor determinado ponto que a pessoa não entendeu. Se tiver perguntas, pode me interromper, não tem problema nenhum, perguntar no chat aí, que o Douglas vai estar me ajudando. E vamos lá entender essa. É um conteúdo que eu vou dizer assim, que eu preciso que vocês prestem bastante atenção. É um conteúdo um pouquinho difícil de entender, mas se você prestar bastante atenção, você vai conseguir pegar esse conteúdo aí que é também muito importante para o exame nacional. Deixa eu só ajeitar aqui. Pronto. Bom, o primeiro que a gente vai falar, o primeiro polímero que a gente vai falar, vai ser os glicídios. Os glicídios, eles estão presentes em diversos tipos de estrutura. Desde o açúcar que a gente usa na nossa cozinha, como a celulose na natureza, né, que é proveniente da madeira, para a produção de papel, né. Ele também a gente conhece ele como os açúcar, porque os açúcares a gente conhece por esse nome porque o açúcar é o principal composto que a gente tira dos glicídios, né? O principal composto que a gente vê aí, que é um glicídio, né? Então, em quase tudo que a gente produz ou que a gente come, a gente pode encontrar pelo menos um glicídio envolvido na síntese daquilo que a gente está comendo ou produzindo, né?
Esse é uma molécula simples, mas essencial, né? E duas desses glicídios que a gente vê muito aí no ensino médio é a glicose e a frutose, né? A gente vai aqui analisar a estrutura da glicose e da frutose. Então, prestem muita atenção no que eu vou falar sobre as estruturas, né? Vamos começar pela glicose. A glicose, ela vai ter duas funções. Aqui a gente vai lembrar um pouco da aula sobre a orgânica, né? A química orgânica. Tem duas funções. Ela é um poliálcool. Por que é um poliálcool? Quando a função é o álcool, só são os alcoóis, ele só é presente o OH. Mas quando você tem nessa cadeia carbônica várias hidroxilas, ó, vários OHs aqui, a gente está vendo aqui, ó, a gente chama de poliálcool, né? Aqui, ó, vários grupos da hidroxila. Hidroxila aqui, ó, OH. Então, quando você tem várias hidroxilas ao longo dessa cadeia, a gente chama ela de poliálcool. Mas ela também é um aldeído aqui, ó. O componente que caracteriza um aldeído está aqui também. Então, a glicose ela tem duas funções. Isso é possível. E quando a gente identifica e a gente escreve uma função e depois a outra. Por exemplo, a glicose ela é poliálcoaldeído. Então, ela é poliálcool, mas também é aldeído. Então, o nome dela é poliálcoaldeído. Ela tem duas funções. E temos a frutose. A frutose, de novo, ela é um poliálcool. Ó. A gente identifica várias hidroxilas ao longo da cadeia aqui, ó, em verde, para vocês que estão aí. Mas ela também tem uma acetona. Tem uma acetona aqui no meio, ó, em azul. Tem uma acetona aqui, a característica da acetona, o carbono, a dupla ligação com oxigênio. Então, tem duas funções, novamente, então a gente vai chamar ela de poliálcool-cetona. Ela é o tipo poliálcool-cetona. São duas funções orgânicas aqui presentes nessa cadeia. Então, o que vai identificar o que é um glicídio? Bom, os glicídios na parte química delas, os glicídios são os que têm pelo menos uma dessas características aqui, ó. Eles possuem uma das seguintes funções, do tipo poliálcoaldeído, como é o exemplo da glicose, ela é um poliálcoaldeído, ou ela pode ser do tipo poliálcool-cetona, como é o exemplo da frutose aqui, ela é um poliálcool-cetona, são duas funções aí, né? Elas também originam moléculas com uma das funções descritas após sofrerem hidrólise. O que é hidrólise? A hidrólise é quando você pega um composto e aquele composto ele reage com a água. Então, quando você pega um composto e reage ele com água, algumas partes daquele composto vão reagir com essa água e a gente chama esse processo de hidrólise. É um processo químico que a gente chama de hidrólise. Então, veja aqui embaixo, ó, como é que você vai caracterizar que é um glicídio. Ele vai ter um aldeído ou vários OH, né, várias hidroxilas, que são poliálcool, ou ele vai ser uma cetona mais várias hidroxilas, que vai ser, no caso, poliálcool-cetona. Então, essas duas aqui, a gente percebe que isso aqui é um assunto complementar à química orgânica, né, as funções orgânicas, e a gente está vendo elas aqui na prática, como que essas funções se comportam na natureza. Então, é assim que se caracteriza um glicídio, quando você percebe que na cadeia existe um aldeído poliálcool, né, com vários álcools, ou que tem uma cetona com várias hidroxilas, vários álcools, que é o cetona poliálcool. Então, é assim que a gente caracteriza um glicídio, né? Então, vamos lá. O próximo que a gente vai falar são os monossacarídeos. Os monossacarídeos, eles são açúcares também, mas eles possuem de 3 a 7 carbonos na sua cadeia, né? E essas cadeias elas não podem sofrer hidrólise. Então, essa cadeia não vai reagir com a água. Por isso, é um monossacarídeo, é uma característica dela, que ela não vai reagir com a água e não vai sofrer hidrólise, né? Eles também, a gente chama eles de monômeros na química, né? São os chamados monômeros, né? Então, como é que você vai identificar? Uma das regras da nomenclatura dos monossacarídeos é que eles terminam com -ose. Então, toda vez que você vê um composto que a terminação dele é -ose, você vai saber que ele trata de um monossacarídeo, né? Bom, como é que a gente encontra esses monossacarídeos na natureza? Normalmente, quando a gente encontra ele na natureza, ele está numa cadeia carbônica fechada,
uma cadeia carbônica cíclica, no caso, como a gente vê nesses exemplos aqui, ó, são cadeias carbônicas cíclicas. Esse primeiro exemplo aqui, o que ele fez? Ele pegou essa cadeia fechada e ele abriu. É ainda a cadeia fechada, mas ele transformou numa forma mais 2D ali para a gente ver claramente como é que é, mas é uma cadeia que continua sendo fechada, só ele abriu aqui nesse primeiro exemplo aqui, né? Então tá, quando a gente vai analisar um monossacarídeo, existem duas coisas que podem diferenciar as moléculas. Vejam aqui nesse primeiro exemplo, esse que está em laranja, está escrito posição cis alfa-glicose. O que significa isso? Quando você vê na química ou na bioquímica o termo posição cis, significa que existem as duas funções, as duas hidroxilas dessa cadeia carbônica, elas estão numa mesma direção. Ó, percebam aqui, ó, que tem uma hidroxila aqui que está abaixo e tem também aqui, ó, essa hidroxila que também está abaixo. Esses dois ramos estão abaixo desse anel benzênico aqui, ó. É um anel benzênico, lembrando que o anel benzênico ele não pode ser composto só de carbono, existem anéis benzênicos de outros elementos da natureza. Então, como é o exemplo aqui, ó, quando você vê, por exemplo, esse tracinho para baixo ou para cima de uma cadeia carbônica, significa que esse elemento está mais abaixo dessa cadeia ou ele está mais acima dessa cadeia, como a gente está vendo aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, ó, por exemplo, em laranja mais claro, ele está acima desse anel benzênico e a representação é justamente essa aqui que ele está fazendo, que ele é colocado um tracinho para cima com ele, então significa que ele está acima da cadeia. Então, as duas hidroxilas aqui, elas estão abaixo desse anel benzênico. Quando elas estão abaixo, as duas estão abaixo, a gente chama de posição cis, então isso daqui é uma alfa-glicose. Então, quando você percebe que os dois ramos, as duas hidroxilas estão abaixo, a gente vai chamar que esse aqui é um monossacarídeo, que é uma alfa-glicose. É uma alfa-glicose isso daqui, porque eles estão na mesma direção, no caso os dois estão abaixo. Nesse segundo exemplo aqui, ó, a gente chama de posição trans, quando eles estão em lados opostos, ó. A hidroxila está acima aqui e essa daqui está abaixo. Estão em lados opostos, a gente chama de beta-glicose. Tá vendo aqui em roxo? Eles estão na posição trans, que são opostos, e a gente chama de beta-glicose. Né? Então tá. Os monossacarídeos, eles desempenham um importante papel, principalmente na questão do ciclo de energia. Isso é um assunto da biologia, que a gente fala lá sobre os produtores, os compositores, os decompositores, e todo aquele ciclo de produtores e consumidores. A gente aprende como é que funcionam as cadeias e tudo. E é principalmente ali que os monossacarídeos vão atuar, nesse chamado que a gente chama de ciclo de energia. Então a gente vai entender, vamos voltar um pouquinho na biologia aqui, e vamos entender um pouquinho mais sobre esse ciclo de energia. Então, na natureza, os seres autotrófos são os seres capazes de sintetizar a matéria orgânica a partir da inorgânica. A gente chama esses seres que produzem sua própria energia, próprio alimento, dos produtores das cadeias carbônicas, né? Então, a gente vai ver o exemplo no próximo slide de como que ele faz essa reação, a reação química dessa produção. Então, a gente vai passar aqui, ó, esse primeiro exemplo aqui, ó. O que os produtores fazem? Eles consomem gás carbônico, consomem água, e através da luz solar, luz de clorofila, eles produzem um monossacarídeo e produzem também dessa reação. Sai 6 moléculas de oxigênio e 6 moléculas de água. Vamos aqui por partes entender como é que funciona essa reação. Então vamos lá. Ele vai consumir 6 moléculas de gás carbônico, 6 moléculas de CO2. E vai consumir também 12 moléculas de água. Com a adição da luz da clorofila, vai gerar um monossacarídeo. Como é que é a composição desse monossacarídeo? 6 carbonos. Você percebe aqui, ó, 6 carbonos. Ele tem 6 carbonos aqui. Então, ele pegou esses 6 carbonos dessas 6 primeiras moléculas aqui de CO2. Então, nessa reação, ele separou a molécula de CO2, pegou só os carbonos e deixou para lá os O2. Então, vamos lá. Ele pegou esses 6 carbonos desse CO2 aqui. Tá aqui os nossos 6 carbonos do CO2. Ele pegou 12 moléculas de hidrogênio. Então, se aqui a gente tinha H2O,
ele pegou 12 moléculas de hidrogênio daqui. Então, a gente tem aqui, ele pegou 12 moléculas de hidrogênio, então sobrou O2 aqui. Sobrou O, no caso, sobrou oxigênio. E pegou O6. Esse O6 aqui que a gente está vendo, ó, esse O6 aqui, ele pode ter pegado essa primeira reação aqui, ó. Essa primeira reação de CO2, ele pode ter pegado, assim como também dessa segunda reação aqui. Então, gerou esse monossacarídeo, né? Ele pegou algumas partes dessas moléculas e gerou o monossacarídeo. Gerou também 6 moléculas de O2 e 6 moléculas de H2O. Então, esse aqui que fala que sobrou aqui, essa adição aqui, ó, depois do monossacarídeo, significa que nessa reação, na produção do monossacarídeo, sobrou algumas moléculas que ele não pegou desses dois componentes aqui. Então, essas moléculas que sobram, essas substâncias que sobram, elas podem formar outras substâncias, como é o caso daqui, desse daqui que sobrou. Acho que espero que tenha ficado claro aí. Bom, o segundo ser que a gente tem são os seres que a gente chama de heterótrofos, né? Que são os seres que não conseguem produzir a sua própria energia, o seu próprio alimento, né? Esses seres, eles dependem dos produtores, né, para gerar energia e se alimentar. E no ciclo de energia, ele pode ocupar tanto o papel de consumidor como de decompositor. Os consumidores, eles vão fazer isso daqui, ó. Os consumidores, eles pegam o monossacarídeo. Então, o nosso produtor gerou esse monossacarídeo. O nosso consumidor, ele vai pegar esse monossacarídeo. E a gente tem que lembrar que os consumidores, eles fazem respiração celular. Então, eles consomem oxigênio e geram gás carbônico. Então, eles vão pegar esse monossacarídeo que o nosso produtor gerou, eles vão adicionar a respiração celular, então eles vão adicionar oxigênio nessa reação, oxigênio aqui como a gente está vendo. E o que vai gerar para ele? Vai gerar para ele 6 partículas de gás carbônico, ele vai liberar isso depois, porque a respiração celular você consome oxigênio e libera gás carbônico. Então ele consumiu oxigênio e nessa reação ele vai liberar gás carbônico, vai liberar água. Para quem não sabe, quando você respira, você também libera moléculas de água e vai produzir para ele a energia que ele precisa. Então, ele pegou o monossacarídeo que o nosso produtor produziu, nosso produtor aqui em cima, ele produziu esse monossacarídeo, vai pegar esse monossacarídeo, vai pegar o oxigênio por causa da respiração celular que esse ser vivo faz e vai gerar para ele gás carbônico que ele vai expelir e água também que ele vai expelir. Aí pode ser sudorese, né, como a gente vê o suor e outros meios do corpo de eliminar essa água também. E vai gerar para ele a energia que ele precisa, porque como ele não produz energia, ele consumiu e produziu a energia dele. Então, tá. Os decompositores. O fato aqui dos decompositores é que eles podem ser diversos seres que a gente vê na natureza. Podem ser bactérias, protozoários, fungos. E o que acontece com ele? Alguns processos químicos que acontecem com alguns desses decompositores, a gente usa no dia a dia, eles geram alguns produtos que a gente usa no dia a dia. Como, por exemplo, existe um fungo chamado as leveduras, né, que são os fungos unicelulares, que eles vão produzir etanol. Então, eles consomem monossacarídeo, eles consomem o que o produtor produziu, eles vão consumir esse monossacarídeo que o produtor produziu. E o que vai sair dessa alimentação dele? Vai sair para a gente aqui, ó, a molécula de etanol. Então, é assim que é produzido grande parte do etanol que a gente usa hoje em dia. É produzido assim, o etanol que a gente chama de álcool comum. Ele é produzido através do cultivo desses fungos que fazem esse tipo de reação, no caso as leveduras. Então, ele vai consumir um monossacarídeo, vai liberar desse consumo etanol, gás carbônico e energia. Então, ele liberou aqui etanol, esse etanol a gente pode usar, é utilizável, liberou gás carbônico e produziu a energia que ele precisa para sobreviver. Então, existem muitos outros tipos de fungos e decompositores que fazem esse trabalho para a nossa espécie, como, por exemplo, existem fungos de manipulação desses decompositores que produzem, por exemplo, o iogurte, o salame, o molho shoyu também. Então, e diversas outras coisas vêm desses decompositores que fazem alguns processos de digestão, assim, químicos que geram algum produto que a nossa
que nós utilizamos no dia a dia. Então, esse foi o exemplo, a gente tem 3 exemplos aqui. Esse aqui é do produtor. Então, o produtor vai consumir gás carbônico, vai consumir água através da luz da clorofila. Ele vai produzir um monossacarídeo, gás carbônico e água. O consumidor, ele vai consumir monossacarídeo, oxigênio, liberar gás carbônico, liberar água e liberar a energia que ele precisa. E os decompositores, alguns deles fazem alguns processos específicos que a gente pode gerar alguma substância utilizável para a espécie humana, como é o caso das leveduras que produzem o etanol. Vamos passar aqui. Bom, o próximo que a gente vai... Só um minutinho aqui. Tá. O próximo que a gente vai ver são os disacarídeos. O que são os disacarídeos? Os disacarídeos, eles são os glicídios formados pela união de 2 monossacarídeos. Então, quando você tem a união de 2 monossacarídeos, você vai gerar um disacarídeo, né? Eles se ligam através de uma ligação covalente, lembrando aí da química do primeiro ano, ligação covalente significa que eles estão compartilhando elétrons entre si, né? Então, ao contrário dos monossacarídeos, os disacarídeos, eles podem sofrer a hidrólise. Então, o que significa? Que se você pegar um disacarídeo e reagir ele com água, ele vai reagir e vai gerar um outro produto para a gente, como a gente vai ver uns exemplos aqui, né? Então, os exemplos de disacarídeos mais comuns na natureza que a gente tem. A lactose. Como é que a gente forma essa lactose, né, que é o açúcar do leite e dos derivados do leite? A lactose ela é formada através de uma galactose e de uma glicose. Aqui percebam que a galactose e a glicose, elas têm a mesma quantidade de componentes. Tem 6 carbonos, 12 hidrogênios e 6 moléculas de oxigênio. São iguais, ó, mas são compostos diferentes. Por quê? Das cadeias carbônicas vai acontecer o que a gente chama, que é a forma da estruturação que elas são feitas. Então, dependendo da forma da estrutura, como é que está organizado esses carbonos, esses hidrogênios e esses oxigênios, vão formar para a gente substâncias parecidas, mas com algumas diferenças. Por exemplo, a diferença da galactose para a glicose é que a galactose ela é mais frágil e solúvel. Então, para você dissolver uma galactose, é muito mais fácil você dissolver ela do que dissolver uma glicose. A galactose é como se fosse um açúcar um pouco mais fraco. Então, vamos lá. Você vai, nessa substância, a gente tem 6 moléculas de carbono de um lado e do outro. Vai gerar para a gente, na lactose, 12 moléculas de carbono. Ok. Aqui, a gente tem 12 moléculas de hidrogênio de um lado e 12 do outro, mas gerou para a gente, na lactose, 22. O correto seria gerar 24. Então, nós temos aqui 2 hidrogênios fora dessa reação. Ele liberou 2 hidrogênios que estão soltos agora. A gente tem 6 moléculas de oxigênio, 6 moléculas de oxigênio, mas aqui a gente só tem 6. Então, gerou para a gente que tem 6 oxigênios fora dessa reação. Esses hidrogênios vão pegar esses oxigênios e vão gerar água aqui, ó. Então, tudo que sobra dessa reação, sobrou alguns elementos dessa reação, eles se juntaram e formaram água aqui. Então, isso acontece com quase tudo que é na vida orgânica. E existe até uma lei que, né, na natureza nada se cria, tudo se cria, nada se destrói, tudo se transforma. E é justamente o que acontece aqui, foi uma transformação. As moléculas que sobraram dessa reação formaram um novo elemento aqui, a água, no caso, que também sai dessa reação. Então, nessa reação de galactose com glicose, sai a lactose e sai a água. Então, vamos ver o segundo exemplo aqui. No segundo exemplo, a gente tem a produção da sacarose. Sacarose é o açúcar que é obtido através da cana-de-açúcar e da beterraba. A gente tem a glicose com a frutose. Frutose é o açúcar que está presente em todas as nossas frutas. É um açúcar da fruta que a gente chama, né? É o açúcar um pouco mais saudável, que é o da frutose. Vamos lá, então. Novamente, ó. Glicose e frutose, eles têm a mesma quantidade de elementos. 6 carbonos, 12 hidrogênios, 6 oxigênios, mas a forma que eles estão organizados são diferentes. Quando você pegar essas 2 moléculas, você vai perceber que as cadeias carbônicas são diferentes. Então, dependendo da forma que eles estão organizados, vão gerar moléculas diferentes. No caso, eles são açúcares, os dois são açúcar, mas são açúcares diferentes.
A gente tem a glicose, tem 6 moléculas de carbono, 12 de hidrogênio, 6 de oxigênio, e a frutose também tem. Na sacarose, vai gerar 12 carbonos. Então, juntou esses carbonos com esses carbonos, 12 carbonos, correto. 12 de hidrogênio, 24, 22. Então, significa que, novamente, nós temos 2 carbonos, ou 2 hidrogênios sobrando aqui nessa reação. 6 oxigênios, 6 oxigênios, 6 oxigênios. A lactose, ela tem a mesma quantidade de compostos da lactose. Mas por que a sacarose não é a lactose? Justamente por causa da organização da cadeia carbônica. Isso é muito importante. Com a reação, a estrutura da cadeia vai mudando, e conforme essa cadeia vai mudando, o elemento que sai da reação também muda. No caso aqui saiu a sacarose e a lactose, mas eles têm a mesma quantidade de carbonos, hidrogênios e oxigênios, mas são elementos diferentes. E os elementos que sobraram aqui, os hidrogênios e oxigênios que sobraram dessa reação, formaram água aqui, ó, como a gente está vendo nessa reação. Vamos lá, terceiro exemplo. A gente tem a maltose, que é o açúcar vegetal, posso dizer. A maltose se forma com glicose e glicose. Glicose e glicose. C6, C6. C12, correto. H12, H12. H22. Novamente, 2 moléculas de hidrogênio sobraram aqui nessa reação. O6, O6, O11. Então, temos 1 oxigênio sobrando nessa reação. Então, gerou aqui, se juntaram esses elementos que sobraram, formou água novamente. Em quase todas as reações que sobrar oxigênio e hidrogênio, provavelmente vai gerar água também junto. É o mais comum de se gerar, mas pode gerar também outros elementos, dependendo da quantidade a quantidade e o tipo de elementos que sobra das reações, né? Formou a maltose aqui. Então, de uma forma geral, quando você pega 2 monossacarídeos, você gera um disacarídeo e água. E quando você pega um disacarídeo com água, vai virar 2 monossacarídeos. Então, é uma reação que pode ir e voltar. Se você pega monossacarídeo com monossacarídeo, você vai gerar disacarídeo e água. E se você pegar um disacarídeo e adicionar água, você vai gerar 2 monossacarídeos. Essa é a relação que vocês têm que entender. Monossacarídeo, monossacarídeo, disacarídeo e água. E disacarídeo e água formam 2 monossacarídeos. Espero que tenha ficado claro aí para todo mundo, né? E quando você pega disacarídeo com água, é o que a gente chama de hidrólise, tá? Pegou um disacarídeo e adicionou água, é o processo de hidrólise, transformou em 2 monossacarídeos. Vamos para o próximo aqui. Os polissacarídeos. Os polissacarídeos, eles são os glicídios formados pela união de várias moléculas de monossacarídeos. Então, diferentemente do disacarídeos, aqui o disacarídeos você tem 2 moléculas de monossacarídeos, e aqui você vai pegar mais de 2, então são várias moléculas de monossacarídeos juntas, formam um polissacarídeo. Vamos lá. Entre eles a gente tem alguns, os mais famosos, a gente tem o amido, a celulose, o glicogênio, né? Todos eles são produtos formados da união de monossacarídeos formando esse polissacarídeo. Vamos ver aqui no exemplo. Nesse exemplo aqui, ó, esse N aqui, que significa aqui no início, ó, esse N aqui significa que você pode ter várias moléculas de monossacarídeo. Então, várias moléculas de monossacarídeo vão gerar várias moléculas de polissacarídeos e água, de várias moléculas de água. Então, a reação é basicamente essa. Muitos monossacarídeos geram um polissacarídeo e água, e um polissacarídeo e água gera vários monossacarídeos. É um pouquinho complicado de entender, mas se vocês anotarem só esse esquema aqui embaixo, ó, fica fácil de entender o que é um polissacarídeo. Um polissacarídeo se forma quando você junta vários monossacarídeos, a reação gera polissacarídeo e água, e quando você pega um polissacarídeo com água, você gera vários monossacarídeos. É basicamente essa a relação que tem que ficar na cabeça de vocês, como é que se forma um polissacarídeo. Vamos lá. O próximo que a gente tem são os ácidos nucleicos. O que são os ácidos nucleicos? Eles são moléculas maiores, é o que a gente chama na biologia de macromoléculas, né? Elas são encontradas nos organismos vivos, né? Que são através de várias
várias uniões de monossacarídeos e algumas bases de nitrogenadas. Bases de nitrogenadas são alguns compostos que têm nitrogênio ali na sua cadeia carbônica, ligadas de forma cíclica. Então, a gente tem os mais famosos, são o DNA e o RNA presentes nos seres vivos, né? O DNA tem duas fitas, aí lembrando da biologia básica, o DNA é formado por duas fitas e o RNA é só uma fita aqui. E aqui a gente tem, né, nesse exemplo, os compostos que formam essas fitas. Vocês podem ver aqui, ó, que todos eles têm pelo menos um anel benzênico. De novo, o anel benzênico ele não pode ser formado só de carbonos, existem anéis benzênicos de outras substâncias que formam o anel benzênico, que é o que dá cheiro para as coisas. Então, se tem diferentes estruturas, diferentes moléculas formando esse anel benzênico, pode variar aí cheiro e algumas outras características que o anel benzênico dá. Então, basicamente é isso aqui, as bases nitrogenadas, ó, ribose e hexorribose. Como eu falei, a gente não vai se aprofundar muito na biologia, porque a gente estuda aqui química e na biologia, por mais que seja bioquímica, então eu não vou me aprofundar muito nesse exemplo, só que vocês entendam que os ácidos nucleicos são cadeias maiores, mais extensas, com bases nitrogenadas aí formando essas grandes cadeias. Vamos passar para o próximo aqui, os lipídios. Bom, os lipídios, eles são todo tipo de gordura existente na natureza. Seja ela de animal ou vegetal, é um lipídio, né? São as gorduras que a gente tem na natureza. Bom, como é que você vai identificar um lipídio? A gente não tem um exemplo aqui químico dele, mas porque a identificação dele é muito fácil. Os lipídios, eles são substâncias untosas ao tato. O que significa? Que quando você pega nele, você sente ali que fica uma parte mais lisa ali. Ele gera uma espécie de uma película que faz com que a sua parte do seu corpo que você está tocando, ele deslize sobre ela. Também, como é que a gente identifica um lipídio? Ele é insolúvel em água, então ele não vai se misturar com água de jeito nenhum. Só se você fizer um processo químico ali que altere e você consiga fazer essa mistura, mas ele é muito difícil de se misturar em água. A gente pode identificar eles também porque eles provocam manchas no papel. Quando você joga você joga um papel nele, você molha um papel, você passa um papel nele, vai gerar uma mancha um pouco amarela ali. E aquela mancha é que você é usado para identificar que você está trabalhando com um lipídio ali. Basicamente é isso sobre os lipídios. As características dele é justamente essa, que eles são untosos ao tato. Então, quando você passa o dedo nele, como se, por exemplo, pegar uma molha na sua mão e passar, você vai sentir que ali está untada, né? Que como a gente vai fazer bolo, a gente unta a forma com óleo, e é justamente isso, que é uma película que se forma ali, que você pode deslizar sobre ela. Também, insolúveis em água, eles se misturam com muita dificuldade na água, e eles provocam essas manchas no papel, normalmente essas manchas amareladas no papel. Então vamos passar para o próximo aí. Os glicerídeos. Bom, os glicerídeos, eles são uma classe de lipídios. Então, eles são formados a partir da condensação de glicerina, da mistura da glicerina com ácido graxo. Aí vamos lá. Pode sair duas coisas dessa mistura. Pode sair um óleo ou uma gordura. O que vai diferenciar aqui? Você tem aqui no exemplo. Tem a glicerina aqui, você mistura ela com 3 ácidos graxos. Dependendo de qual ácido graxo você vai misturar aqui, de qual ácido graxo você está adicionando essa glicerina, vai gerar um óleo ou uma gordura. Isso, o que vai definir isso? Vejam aqui nesse exemplo que ele tem esses R's aqui, ó, R1, R2, R3. O que significa esses R? São radicais. Então, como é que você vai saber se vai ser mais para o óleo ou mais para uma gordura? Quando nesses radicais daqui, quanto mais presença de ligação dupla eles tiverem nos radicais, nos radicais dos ácidos graxos, quanto mais ligações duplas tiverem esses radicais, mais próximo ao óleo aquela substância que vai gerar vai ser. Então, nesse caso aqui a gente não está vendo, né? A gente não está vendo quais são os radicais. Então, ele simplesmente pegou a glicerina,
com o ácido graxo, gerou o glicerídeo. Esse glicerídeo aqui, o que vai determinar se ele está mais para uma gordura ou mais para um óleo, é justamente a quantidade de ligações duplas que os radicais do ácido graxo terão. Então, isso é importante vocês saberem o que vai diferenciar se ele é mais para uma gordura ou mais para um óleo. Então, a gente tem aqui a glicerina, fez essa ligação com 3 ácidos graxos, gerando o glicerídeo aqui mais água. Novamente, são as moléculas que sobram, geram outros elementos, aqui no caso, água. Vamos lá. Então, os ácidos graxos são 3 tipos que a gente encontra. Eles podem ser saturados, monoinsaturados e poliinsaturados. A gente está vendo aqui esse exemplo mais embaixo. Ó. O que é um ácido graxo saturado? É um ácido graxo, como você, lembrando um pouquinho da química orgânica, saturados, ó, não tem nenhuma ligação dupla aqui nele, a não ser que ele tenha uma carbonila aqui no final. Então ele tem uma função orgânica, que é aqui a carbonila. Então, ácido graxo saturado é simplesmente que a cadeia daquele ácido não tem duplas ligações. A gente tem ácido graxo insaturado, cis. Então, de novo, o cis é um termo da bioquímica. O cis, ó, quando ele é cis, identifica que tem 2 hidrogênios do mesmo lado. Então, olha aqui, ó. Vejam aqui nesse exemplo que existem 2 hidrogênios do mesmo lado nesse ácido graxo. Então, ele é o ácido graxo saturado cis, a carbonila aqui sempre presente nessa cadeia carbônica. Então, aqui, ó, vejam aqui, ó, 2 hidrogênios do mesmo lado. A gente tem o ácido graxo insaturado trans. Trans significa que os hidrogênios estão em lados opostos. Então, tem um em cima, tem um embaixo, ó. Os 2 hidrogênios estão em lados opostos, a carbonila presente novamente. Então, é isso que determina. Ele pode ser saturado, insaturado cis ou insaturado trans. Insaturado cis, os hidrogênios têm 2 hidrogênios do mesmo lado. Insaturado trans tem 2 hidrogênios dos lados opostos. Lembrando que são esses hidrogênios aqui, ó, dessa dupla ligação aqui, ó. Muito importante. Não são esses hidrogênios aqui, ó. São os hidrogênios dessa dupla ligação com carbono aqui, ó. São eles que determinam se ele é cis ou trans. Se eles forem cis, estão do mesmo lado. Se forem trans, estão dos lados opostos. Falando um pouquinho mais sobre os óleos e gorduras. Bom, os óleos, né, e as gorduras são o que a gente mais trabalha no dia a dia. Eles estão em vários componentes da natureza. A gente consome muita gordura, a gente consome muito óleo. Então, aqui tem só um esquema para vocês saberem a diferença, né? Existem os óleos vegetais, como o óleo de amendoim, e os animais, como o óleo de baleia. Existem as gorduras vegetais, como a manteiga de cacau, e as gorduras animais, como a banha de porco, por exemplo. Lembrando que os óleos em temperatura ambiente, eles são sempre líquidos, e as gorduras em temperatura ambiente, grande parte delas está sólida. É possível transformar um óleo em gordura? É. Como é que a gente faz isso? Quando você quer transformar um óleo em gordura, a gente faz o processo químico que a gente chama de hidrogenação. Você vai adicionando hidrogênio àquele óleo, esses hidrogênios vai reagindo com aquela molécula e vai começando a transformá-lo em gordura. Esse processo de hidrogenação é muito usado na indústria, principalmente no chocolate. Por exemplo, deixa eu ver um exemplo bem claro aqui. Na Páscoa, por exemplo, quando você tem aqueles ovos com aquele gosto de chocolate um pouquinho estranho, esse chocolate que tem um gosto um pouquinho estranho, é justamente porque aquele é um chocolate hidrogenado, não é um chocolate que tem grande porcentagem de cacau ali, ele foi adicionado muito hidrogênio, porque o hidrogênio faz justamente ele aumentar a massa daquele negócio. Então, pode ser que é mais duradouro, mas essa quantidade de hidrogenação que é adicionada ele é controlada aqui no Brasil pela Anvisa. Então, sempre que para não causar danos ao nosso corpo, sempre as gorduras que têm hidrogênio, elas são verificadas por um órgão aqui no Brasil, no caso a Anvisa. Vamos passar aqui. A saponificação. A saponificação, eu coloquei aqui ela mais só como um exemplo, para vocês verem como é que é essa reação. Eu só coloquei mesmo assim, para vocês terem uma noção como é que é. Ela é a junção de um glicerídeo com uma base forte. Aqui, ó, base forte são esses tipos de componentes que a gente chama, ó. Como aqui a gente tem o caso NaOH,
Base forte, por que é base forte a gente chama? A gente chama de base forte porque a reação com esse tipo de substância é um pouquinho difícil de se fazer. Na verdade, geralmente leva muito tempo, então por isso que a gente chama ela de base forte, que é uma reação que demora um pouquinho mais de tempo. No caso, a avó de vocês, quem tem vó e que faz sabão, vai saber que demora um tempinho para se fazer. Então, ele é a junção de um glicerídeo mais uma base forte, gerando glicerina e sabão. Aqui o sabão, ó. O sabão é simplesmente alguns radicais que geram carbono, gás carbônico não, carbono, não é gás carbônico, meu Deus, dióxido de carbono e um pedaço da base forte aí gerando. É só para vocês saberem que existe esse tipo de reação, que é essa saponificação aí comum no dia a dia. Então, não é tão de suma importância, mais para exemplificar mesmo. Produção de biodiesel. Isso aqui é muito importante. A produção de biodiesel, falar sobre combustível, é muito comum nas questões de química. Principalmente no Enem, eles falam muito sobre isso. Vão dar exemplos de vocês, ou ele pode dar, como a gente viu no aulas mais atrás, ele pode dar, por exemplo, pontos de fusão, evolução de biodiesel ou de outros combustíveis. É muito comum na química se falar muito de combustível, porque os combustíveis são os compostos ali que tem mais quantidade de carbonos e hidrogênios na natureza. Por isso que é muito comum se falar deles nas provas. O biodiesel, ele é um combustível obtido a partir de pequenos álcools ali que vão se misturando. Geralmente são etanol e metanol e alguns óleos ali. Então você mistura etanol ou metanol com algum óleo que vai gerar o biodiesel para você e algum outro componente. Dependendo do tipo de óleo que você escolher, vai gerar o biodiesel, mas vai gerar um componente diferente aqui desse lado. Então aqui a junção do triglicerídeo e do etanol gerou o biodiesel e gerou glicerina. Mas dependendo do óleo e da qualidade desse óleo que você mistura, vai gerar um biodiesel com boa qualidade ou má qualidade e vai mudando o tipo de composto que sai junto com esse biodiesel. Então, essas duas setinhas aqui significam que essa reação pode ir, mas também é uma reação que volta. Então, se você juntar o biodiesel e a glicerina, vai gerar etanol e triglicerídeo de novo. É uma reação que pode ser reversível, mas esse CAT significa que é só em laboratório que você faz isso. Só para ficar claro aí como é que funciona a produção de biodiesel. Então, biodiesel é a junção de etanol ou metanol ou algum outro álcool com um óleo, e dependendo do óleo, vai gerar biodiesel e algum outro componente aí dessa reação. Vamos lá. Os lipídios complexos. A gente não vai entrar nessa parte, mas eu trouxe aqui só para vocês alguns exemplos para vocês verem como é que funcionam os lipídios complexos, né? Eles são presentes no nosso corpo e na natureza. Por exemplo, o ovo, a soja tem. Então, esse primeiro exemplo aqui, ele é da lecitina. A lecitina é o que você usa para separar a gordura quando ela está ali um pouquinho aquosa. Você adiciona esse componente para transformá-la um pouquinho mais pastosa. Essa é a composição dela. Outros que a gente tem: colesterol, deixa eu passar daqui, testosterona, estradiol, são os exemplos aí. É só para vocês terem noção que esses compostos que a gente fala na biologia, eles são os lipídios complexos, né, que são um pouquinho mais difíceis de se fazer em laboratório. Complexos justamente porque eles são difíceis de se reproduzir. Então, é basicamente isso. Vamos para o último, né? A gente vai terminar mais cedo. Aminoácidos e proteínas. Bom, os aminoácidos, eles são substâncias muito importantes para a nossa vida, porque eles formam as proteínas, né? Esse grupo a gente chama de biomoléculas, eles estão em todos os seres vivos, né? A origem da palavra dele vem da importância essencial. Então, os aminoácidos e proteínas são os componentes essenciais para a vida, né? No nosso corpo, um pouquinho de biologia aí. No nosso corpo é 68% água, 15% de proteína, 10% de lipídios, 5% de carboidrato e 2% de outras substâncias. Então, as proteínas, elas consistem num grupo muito numeroso aí que compõe o nosso corpo, né? Então, vamos ver aqui, ó, onde é que estão essas proteínas. Elas estão no cabelo, na pele, no pâncreas,
fibras, terminações nervosas, tendões, na unha, tudo tem proteína aí no meio. E a gente vai falar aqui sobre os aminoácidos, ó. Bom, os aminoácidos, eles são compostos que apresentam funções de amina e ácido carboxílico. Então, são um tipo de substância que tem essas funções de amina e ácido carboxílico, são funções orgânicas, né? Os aminoácidos, eles formam as proteínas, né? Eles são indispensáveis para a formação dessas proteínas, né? O grupo funcional que geralmente eles estão é a amina, como eu já falei em cima. E aqui, ó, vejam esse exemplo aqui, ó. Como é que os aminoácidos ele tem uma característica, o que que é? Eles têm um carbono alfa. O carbono alfa, ele é chamado assim porque ele está do lado esquerdo de um ácido carboxílico, ó. Vejam aqui, ó, tem um ácido carboxílico aqui e tem um carbono aqui. Esse carbono que está do lado desse ácido carboxílico, a gente vai denominar ele de carbono alfa. Então, os aminoácidos são basicamente isso. Eles estão no nosso corpo aí em grande quantidade e tem essa pequena peculiaridade nos aminoácidos, que existem o carbono alfa aí, que é justamente o carbono que está do lado esquerdo de um ácido carboxílico. Deixa eu ver o que mais. Bom, acabou. Graças a Deus, estou sem voz aqui. Acabou, é um conteúdo um pouquinho difícil de entender, eu diria, mas com um pouquinho de prática e você pega esse conteúdo muito bem. Se tiver alguma pergunta, fale agora. Escale para a outra aula, né? Inclusive essas aulas, eu não sei o que eu vou passar mais, porque os próximos conteúdos que tá na lista aqui, nas coisas que eu pego, são os conteúdos bem pesados aí, para principalmente quem vai querer cursar medicina, outras coisas que eu acho que eu não vou nem passar, porque acho que a maioria aí não vai querer cursar medicina, se tiver, são conteúdos bem avançados aí, acho que não vale nem a pena passar. Complicados, né, também de se passar dessa forma. Complicados, porque são cálculos um pouquinho extensos, então eu acho que é só para quem quer tirar aquele notão em ciências da natureza. Aí ele estuda esses outros componentes, mas eu fiquei devendo uma aula sobre radiação, que é um conteúdo importante. Eu acredito que vai ser a nossa última aula, vai ser sobre radiação, que essa é uma parte mais teórica, é uma aula um pouquinho mais, porque eu preciso estudar um pouquinho mais, então por isso que eu deixei um pouquinho para o final. Então, acho que é isso. Se tiver alguma pergunta, fale agora. Acho que não vai ter. Estudem, eu acho que muita gente não dá importância à química, mas é importante sim. Quem quiser cursar química e tiver interesse em cursar química, quiser falar comigo aí sobre como é que é essa... Eu não tive tantas aulas assim, né, na faculdade, mas o começo já foi bem... Eu já entendi bem como é que funciona o curso. Quem tiver interesse em cursar química, pode me procurar em alguma rede social aí, não tem problema nenhum, que eu comento com vocês sobre como é que é esse curso aí. Então, beleza, Daniel. Vamos finalizar a aula de Química hoje, vamos finalizar as aulas de hoje. Quero agradecer a tua presença aí, muito obrigado mesmo, porque a gente sabe que é muito importante e espero que as pessoas, que os nossos alunos, né, eles tenham consciência de que não é só aqui no pré-ENEM que eles têm que estudar, que é mais uma ajudinha, né? Porque a maior parte você faz em casa, sozinho, e espero que cada um fazendo sua parte consegue, né, o objetivo almejado. Eu sei que para muita gente é um pouquinho difícil estudar em casa, porque pode gerar inúmeros problemas familiares, às vezes não tem espaço, não tem internet, mas tem alguns sites que disponibilizam a apostila gratuita, ou você pode pegar de uma forma um pouquinho mais ilegal. Não é errado o conhecimento, mesmo que você não tenha dinheiro para pagar, por exemplo, umas apostilas, se você conseguir de forma, conhecimento de qualquer forma, é válido você estudar. É a sua faculdade que está em jogo, não de toda a importância do mundo, mas eu sei que para muita gente passar nesse Enem desse ano é muito importante, não quer que o Enem seja adiado, né? Eu vejo que tem aí uma certa discussão sobre o cancelamento do Enem. Cancelando, não se preparem, porque é um processo complicado, é um processo que a gente fica muito nervoso, muito atencioso, fica aquela coisa, será que eu estou indo na faculdade certa? Por isso que justamente eu passei aquele site ali em cima, mais em cima, para vocês terem certeza do que vocês querem para a vida de vocês, porque
a faculdade que você fizer vai ficar para sua vida. Você fazer outra faculdade depois, você descobrir que não gosta da faculdade, mas mesmo assim fez, é algo que acho que frustra muito a pessoa, porque você perdeu não, né? Você gastou 4, 5 anos da sua vida numa coisa que você descobriu que não gostou. Então, tenha essa certeza. Muita gente vai pela cabeça dos pais. Acho que não deem tanto ouvido à cabeça dos pais de vocês. É o que você gosta, o que você tem afinidade. Conversem com alguém da área do curso que vocês querem. E se, por exemplo, se aqui no estado não tiver o curso que você quer, por exemplo, a minha é a única turma do estado que tem, a UFAC é a única universidade do estado que oferece o curso de Química. Eu não queria exatamente Química, eu queria Engenharia Química. Mas como eu não podia sair do estado, o mais perto que eu consegui foi Química. Pretendo um dia cursar Engenharia Química, mas a Química era o que tinha aqui e foi o que eu passei e fiquei muito feliz de ter começado, né? É uma iniciação a Engenharia Química, né? Quando eu for fazer Engenharia Química, eu já vou ter um conhecimento mais prévio. Por exemplo, se você quer, sei lá, Engenharia Espacial, mas aqui não tem esse curso e você não pode viajar para fora, mas aqui tem Física. E na UFAC, assim, falando um pouquinho, na UFAC existe uma coisa que você pode fazer disciplinas de qualquer área que você quiser. Por exemplo, se você tem tempo e você quiser, sei lá, você está cursando biologia, mas você gosta muito de uma área que tem lá na química, de uma matéria que tem lá na química. Você pode, sem problema nenhum, ir lá, se cadastrar naquela disciplina e cursar no horário que você tem vago. Então, isso vai para o seu currículo final. Se você cursar, por exemplo, 8 disciplinas a mais, não importa de qual curso, vai constar no seu currículo que você cursou aquela disciplina, e dependendo da faculdade que você escolher, no seu registro estadual vai constar umas atribuições a mais. Por exemplo, na química a gente tem um órgão chamado CRQ, que é o órgão que regulamenta os químicos de cada estado. E na UFAC, se você fizer alguns conteúdos da medicina e da biologia, se você cursar algumas matérias, o seu CRQ ele aumenta. Geralmente é 7, pode chegar até 13 o seu CRQ. E esse CRQ você pode conseguir trabalhos um pouquinho mais difíceis na química. Então é muito importante vocês verem isso, que por mais que não tenha o seu curso aqui, pode ter alguma coisa perto dele e cursem mesmo assim, vocês vão gostar. A UFAC é muito receptiva e explica muito bem as coisas. Boa sorte a todos no Enem, estudem em casa, é um pouquinho difícil, mas não é impossível. É isso.